Sabe, existe um estado de espírito que é uma mistura bem interessante de autossuficiência, de prazer, mas também de um risco, um perigo sutil de isolamento. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso usando uma carta de tarô como nossa chave para decifrar essa mentalidade, a do Nove de Ouros. Bem no coração do Nove de Ouros, a gente encontra essa ideia, né, de uma autonomia que floresce. Mas não é para pensar numa independência tipo não preciso de ninguém, reativa, sabe? É mais como um jardim pessoal, que foi cuidadosamente cultivado e que finalmente desabrocha, de dentro para fora. A nossa exploração hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai entender de onde vem essa autonomia. Depois, como ela aparece de um jeito saudável. E aí, o perigo, quando ela vira uma armadilha. Em seguida, vamos ver como equilibrar isso. E, por fim, descobrir qual é a verdadeira riqueza que essa consciência oferece. Para começar, a primeira coisa que a gente precisa sacar é que esse estado de espírito não brota do nada. Ele não acontece por acaso. Ele é uma consequência madura. É a transição natural que vai do esforço para o desfrute. E aqui está o pulo do gato. O Nove de Ouros tem uma origem muito clara, que é o trabalho duro do Oito de Ouros. Pensa no 8 como aquele artesão, sabe? Que está lá, focado, aperfeiçoando a técnica, semeando. O 9 é a colheita. É quando todo aquele esforço, toda aquela habilidade, finalmente gera estabilidade, gera frutos. Ok, então a gente já entendeu de onde essa estabilidade vem. Mas e aí, como é que ela se manifesta de um jeito saudável? É aqui que a gente entra na consciência da autonomia. Aquele prazer genuíno de habitar um espaço que foi construído por mérito próprio. Psicologicamente, isso se traduz numa coisa que a gente pode chamar de autossuficiência saudável. É aquela sensação lá no fundo de que é possível sim sustentar a própria vida e em todas as áreas, hein? Material, simbólica, emocional, sem ficar dependendo o tempo todo da validação dos outros ou de um apoio constante. E como é que isso aparece na prática? Bom, se manifesta como uma segurança tranquila, sem arrogância, sabe? Um apreço de verdade pela própria competência. Aquela capacidade, que é bem rara hoje em dia, de simplesmente curtir o presente. E uma confiança sólida, não no que se tem, mas naquilo que se foi capaz de construir. E aqui a gente chega no coração da coisa. A verdadeira força do Nove de Ouros não está no acúmulo, não está nas posses. Está na certeza interna da própria capacidade de criar, de sustentar. É um tipo de riqueza que ninguém pode tirar. Mas como tudo nessa vida, né, tem um outro lado. Existe uma sombra. O que acontece quando essa autossuficiência toda não é bem integrada? É aí que a gente vai explorar como aquele jardim tão bonito pode, de um jeito bem sutil, se transformar num muro. Essa pergunta aqui é a chave para a gente entender a parte mais complexa da história. O que rola quando uma virtude, uma coisa boa como a autonomia, começa a se distorcer? É aqui que a coisa fica mais profunda. Olha só como essa distorção acontece. A autonomia, que era saudável, vira afastamento. A independência vira aquela bandeira do não preciso de ninguém. E o prazer na própria conquista, bom, ele azeda, vira um sentimento de superioridade. E aí a gente chega na metáfora central da sombra do Nove de Ouros. Aquele mesmo jardim que foi construído para ser um refúgio de beleza e segurança, de repente se torna uma fortaleza. Vira um muro que isola a pessoa do mundo, das trocas, da vida. Na vida real, essa sombra se manifesta com sinais bem claros. Uma dificuldade enorme de criar intimidade de verdade, um medo profundo de depender de alguém afetivamente, aquele orgulho excessivo da própria autossuficiência e talvez o mais revelador, a recusa total em compartilhar as próprias vulnerabilidades. E aqui está o paradoxo, né? A parte dolorosa dessa sombra. A mesmíssima independência que serve como um escudo que protege, ela inevitavelmente cria distância. Ela protege sim, mas o preço pode ser a conexão genuína. Então, como é que se resolve isso? O caminho para integrar tudo isso começa com uma verdade que parece simples, mas é fundamental. Liberdade e vínculo não precisam ser inimigos. Muito pelo contrário. Essa integração acontece em passos bem conscientes. Primeiro, aprender a curtir o que foi construído, mas mantendo o portão do jardim aberto. Segundo, reconhecer a própria suficiência sim, mas sem negar o valor imenso da troca. E o terceiro passo, que talvez seja o mais difícil, é aceitar que compartilhar o jardim não diminui em nada, nadinha, o valor da conquista. E tudo isso nos leva à nossa conclusão, ao estado em que essa consciência está plenamente integrada. A gente pode chamar isso de a verdadeira riqueza, uma liberdade enraizada. E o que é essa tal de liberdade enraizada?
É a capacidade de viver com uma elegância que vem de dentro, sabe? É se sustentar com dignidade, claro, mas permanecer fundamentalmente aberto para o encontro com o outro. E o ponto-chave, esse aqui. O encontro não acontece por necessidade, por carência. Acontece por uma escolha livre, feita a partir de um lugar de plenitude. Resumindo tudo, a grande sabedoria do 9 de ouros é esta aqui. A verdadeira riqueza, a autonomia plena, é a capacidade de estar bem na própria companhia, de habitar o próprio valor com serenidade, mas sem nunca se isolar do fluxo da vida e das conexões que ela tem para oferecer. E para a gente terminar, fica a reflexão. Em que áreas da vida a própria independência, que é tão valiosa, talvez esteja servindo como proteção, mas ao mesmo tempo como uma fonte de distância? É uma pergunta que vale a pena levar consigo. Agradeço a companhia.